Bom dia, meninada. Estou gravando esta aula pela segunda vez. Hoje de manhã disponibilizei para vocês, mas deu problema e eu não sei explicar o porquê. Vocês vão verificar aqui nessa aula, além de eu corrigir a tarefa, eu vou resolver 4 exercícios e vou pedir mais exercícios de tarefa semelhantes aos 4 exercícios resolvidos. Como vocês entrarem em contato comigo, que estava com dificuldade de entender as matérias, eu resolvi dar as minhas aulas através de exercícios resolvidos. Se mesmo assim o problema não for solucionado, entre em contato comigo que eu mudo a maneira de explicar, porque o meu objetivo é que vocês entendam bem a matéria, tá bom? Um beijo para vocês, então vamos lá. Primeiro exercício de tarefa. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então, olha, essa substância, se ela passa da fase sólida para a fase líquida, olha, aqui é sólido, aqui é a mudança de sólido para líquido. Mudança de sólido para líquido a gente chama de fusão, tudo bem? Aí ele fala assim, ó, qual o calor latente de fusão da substância em calorias por grama? Então, vamos lá. Se aqui é fusão, quanto de calor ele usou na fusão? 1.000 menos 300, 700 calorias. Qual que é a massa que você tem? 10 gramas, certo? Bem, se quantidade de calor durante a fusão foi 700 calorias, e como é mudança de estado físico, é calor latente, então eu vou calcular por massa vezes calor latente de fusão. Então, ó, 710 L de fusão. Quanto que eu vou achar L de fusão? 70 calorias por grama, certo? O segundo exercício de tarefa fala o seguinte: um cubo de gelo de massa 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, é aquecida até se transformar em água a 40 graus Celsius. Então, muito cuidado. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Eu vou aquecendo esse gelo até ele chegar a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, a temperatura de fusão da água. Então, ela vai passar de sólido para líquido, certo? Então, quando tudo se transformou em água a 0 graus Celsius, só aí que, dando calor para essa massa, ela vai chegar à temperatura de 40 graus Celsius. Aí ele dá os dados aqui, ó, calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, calor de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Aí ele pede as quantidades de calor sensível, de calor latente, trocado nessa transformação em calorias foram, então vamos lá. Como eu falei para vocês, vai de menos 20 a 40, mas a gente tem que ter cuidado que a 0 graus Celsius acontece a fusão. Então, Q1 e Q3 são os calores sensíveis, porque eles provocam mudança de temperatura. O Q2 é calor latente, porque provoca mudança de estado físico. Como o exercício quer a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente, eu vou calcular a quantidade de calor sensível. Primeiramente, menos 20 até 0. Então, vai ser massa 100. Aqui é gelo, então calor específico é meio. Variação de temperatura, 0 menos 20, que vai dar mais 20, e fazendo as operações vai dar 1.000 calorias. Outro calor sensível é o Q3, que vai de 0 a 40. Então, a massa 100, só que aqui eu tenho água líquida, então o calor específico é 1. Variação de temperatura, 40 menos 0, vai dar 4.000 calorias. Então, a quantidade de calor sensível é 1.000 mais 4.000, 5.000 calorias. Calor latente é o Q2, que eu vou calcular por M vezes 0. Então, 100 vezes 80, 8.000 calorias, ok? Bem, vou agora, então, começar os exercícios resolvidos. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício resolvido. Como eu oriento vocês nesse exercício resolvido? Faça a leitura junto comigo, verifiquem a resolução, depois tenta fazer sozinho, certo? Nesse primeiro exercício resolvido, eu vou tomar curva de aquecimento, certo? Bem, como o próprio nome da curva diz,
ela vai receber calor, certo? E vai aquecer, tudo bem? Então, ele diz o seguinte, o gráfico indica a curva de aquecimento de uma substância pura, inicialmente sólida. Então, aqui é sólido. Então, olha, inicialmente está 30 graus Celsius e vai, os netos, viu, gente? Vai para lá, vamos! Eu gravo aula para vocês à noite, porque não tem a movimentação dos netos. Porque senão eles ficam fazendo barulho em volta. Desculpa, tá, gente? Então, olha, aqui é sólido, aqui passa de sólido para líquido, que é fusão, e aqui é aquecimento do líquido, certo? Bem, ele é sólido de 30 até 50 graus Celsius. 50 graus Celsius muda de estado físico, que acontece a fusão, depois é aquecimento do líquido, certo? Aí ele pergunta assim, ó, a massa aquecida é igual a 100 gramas e o calor latente de fusão da substância é 35 calorias por grama. Ele pergunta, qual é a temperatura de fusão da substância? Qual é a temperatura de fusão? 50 graus Celsius. Aí ele pede, qual a quantidade de calor trocada durante a fusão? Quantidade de calor trocada durante a fusão é a massa vezes calor latente de fusão. Então, vai ser 100 vezes o 35, vai dar 3.500 calorias. Tudo bem? O segundo exercício resolvido é bem parecido com o primeiro, só que ao invés de eu dar uma curva de aquecimento, eu estou numa curva de resfriamento. Então, olha, eu vou retirar calor do corpo, tudo bem? Então, vamos lá. O gráfico indica a curva de resfriamento de um corpo inicialmente líquido. Então, ó, 120 graus Celsius, ele está líquido, certo? Aí, o que acontece? Estou resfriando, estou tirando o calor até 80 graus Celsius. O que acontece a 80 graus Celsius? Ele passa de líquido para sólido. O líquido para sólido é a solidificação, que é o contrário da fusão. Aí, aqui tudo ficou sólido. Agora eu estou resfriando sólido. Tudo bem? Coloque uma legenda para o examinador saber o que é L e o que é S. No meu caso, L é líquido, S é sólido. Tudo bem? Determine a temperatura de solidificação da substância que constitui o corpo. Qual que é a temperatura de solidificação? 80 graus Celsius, certo? Bem, qual que é o calor latente de solidificação da substância? Olha, o calor latente de solidificação, eu vou pegar aqui, ó, de 1.200 a menos 500, que vai dar 700 calorias. Mas muito cuidado. Como é resfriamento, está ocorrendo liberação de calor. E quando ocorre liberação de calor, é menos. Isso indica liberação de calor. Por isso que aqui eu coloquei em módulo, entendeu? Eu fiz 1.200 menos 500 em módulo. E depois aqui eu ponho o sinal. Tudo bem? Bem. O exercício quer calor latente de solidificação. Então, o L de solidificação. Então, olha, Q é menos 700, a massa é 20 gramas, vezes L de solidificação. Vou encontrar que L de solidificação é menos 35 calorias por grama, certo? Tudo bem? Bem. No exercício 3 resolvido, diz o seguinte, o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em água líquida 50 graus Celsius. Mais uma vez, quero que vocês prestem atenção, não posso aquecer de menos 30 até 50 de uma vez. Eu tenho que lembrar que entre menos 30 e 50, 0 graus Celsius, a água sofre fusão. Tudo bem? Então, ajuda muito, gente, nós fazermos o gráfico primeiro. Certo? Olha, começou menos 30, aqueceu até 0. O que aconteceu em 0? Mudou de estado físico. A hora que tudo virou água líquida, que eu posso aquecer até 50 graus Celsius, tá? Tanto que eu coloquei aqui, ó, procure representar graficamente a curva de aquecimento correspondente ao processo. Então, aqui são os dados do exercício, certo? Bem, eu vou chamar de Q1 o aquecimento do gelo de menos 30 a 0. De Q2, a mudança de estado físico, a fusão. Quando tudo se transformou em água líquida, a 0 graus Celsius, aquecimento de 0 graus Celsius a 50 graus Celsius, vou calcular, chamar de Q3. Como que eu calculo Q1? Olha, é quantidade de calor sensível. Por quê?
porque muda a temperatura. Então, vou usar MC, ΔT. Então, 200, que é a massa de gelo. Meio, que é o calor específico do gelo. Variação de temperatura, 0 menos 30. Vai dar 3.000 calorias. Q2 é o calor latente de fusão. Como que eu vou calcular? M vezes L de fusão. Então, 200 vezes 80. Tudo bem? Vai dar 16.000 calorias. E Q3? É aquecimento da água do gelo, certo? Então, massa 200 vezes 1, que já está líquida, vezes quem? 50 menos 0, que vai dar 10.000 calorias. Então, qual é a quantidade de calor necessária? Seria os 3.000 mais os 16.000 mais os 10.000, que vai dar 29.000 calorias ou 29 quilocalorias. Presta bem atenção como eu coloquei aqui no gráfico. Olha, de menos 30 a 0, não precisei de um Q1 de 3.000 calorias, então marquei 3.000. Aí quem não sofre fusão, na fusão não foi mais 16.000 calorias, então 3.000 mais 16.000, 19.000 calorias. Para aquecer essa água do gelo até 50 graus Celsius, não foram mais 10.000 calorias, então 19.000. Mais 10.000, 29.000 calorias. Tudo bem? Bem. O quarto exercício resolvido diz o seguinte: retira-se, então já é um resfriamento, calor de 500 gramas de água a 60 graus Celsius, até transformá-la em gelo a menos 20 graus Celsius. Mais uma vez, não vão diretamente de 60 graus Celsius a menos 20 graus Celsius. No meio aqui, entre, acontece a solidificação, certo? A, determine a quantidade de calor retirada nesse processo. Então, a primeira coisa, a gente faz o gráfico, olha, de 60 a 0 graus Celsius ocorre resfriamento do gelo. De a 0 graus Celsius ocorre a solidificação do gelo, virou tudo gelo, aí que eu vou resfriar a menos 20 graus Celsius. Tudo bem? Então, olha, novamente, de 60 a 0 graus Celsius, resfriamento da água. Aqui acontece a solidificação dessa água, vira no gelo. Aqui é o resfriamento do gelo. Tudo bem? Bem. Chamei de Q1, resfriamento da água. De Q2, a solidificação da água para virar gelo. Q3, o resfriamento do gelo. Como que eu vou calcular Q1? Como é a quantidade de calor sensível? MC, ΔT. Então, 500 vezes 1 vezes a variação de temperatura. 0 menos 60 vai dar menos 30.000 calorias. Q2, a solidificação, certo? Então, vai ser massa vezes L de solidificação. Cuidado que aqui ele não te deu o calor latente de solidificação, ele te deu o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Fusão é de sólido para líquido, somente líquido para sólido, que é a solidificação. Como retira calor, é menos 80 calorias por grama. A solidificação é o inverso da fusão. Só que a fusão recebe calor, é positiva, a solidificação libera calor, que é negativo, certo? Então, 500 vezes menos 80, menos 40.000 calorias. Resfriamento do gelo, de 0 a menos 20. Quantidade de calor sensível, massa, vezes calor específico do gelo, vezes variação de temperatura. Então, 500 vezes meio vezes menos 20 menos 0, vai dar menos 5 calorias, certo? Então, ele te pergunta, determine a quantidade de calor retirada nesse processo. Então, menos 30.000, menos 40.000, menos 5.000, vai dar menos 75.000 calorias ou menos 75 quilocalorias. Aqui ele pede na B, represente graficamente a curva de resfriamento correspondente. Bem, para se resfriar a água líquida de 60 a 0 graus Celsius, não retirou 30.000 calorias? Estão percebendo que aqui eu coloquei sem sinal? Porque eu coloquei aqui o que em módulos, sem o sinal, porque senão vai te complicar o gráfico, certo? Para solidificar, eu não precisei retirar mais 40.000, então 30.000 mais 40.000, 70.000. Para resfriar o gelo até menos 20 graus Celsius, eu precisei retirar mais 5.000, 70.000 mais 5.000, 75.000 calorias. Não esqueça de colocar módulo aqui quando for resfriamento, ok? Bem, então, para vocês verificarem se entenderam os exercícios, eu passei exercícios semelhantes de tarefa. Esse exercício eu quero para quinta-feira até às 8 horas. Quinta-feira do dia 23/4, certo? Exercício 1,
exercício 2, exercício 3 e exercício 4, certo? Bons estudos, bom final de semana, um beijo.